No ano de 2022, o mundo entrou em perplexidade com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Assim como muitas nações vizinhas, os dois países têm tanto laços históricos e culturais que unem e separam as duas nações. Essa herança em comum da Rússia e da Ucrânia remontam ao século IX, quando Kiev, ou Kiev, a atual capital ucraniana, era o centro do primeiro Estado eslavo, criado por um povo chamado Rus. Foi esse Estado medieval, que os historiadores denominam como a Rus Kievana, que deu origem tanto à Ucrânia quanto à Rússia, cuja capital atual, Moscou, surgira no século XII e era a capital desse Estado. A fé dos dois era cristã, ortodoxa, instituída no ano de 988 por Vladimir I de Kiev, ou, segundo a Igreja Ortodoxa, São Vladimir e Sviatoslavich o Grande, que consolidou o Reino Rus como um território ao que hoje é a Belarus, Rússia e Ucrânia, se estendendo até o Mar Báltico. Entre os vários dialetos eslavos falados na região, acabaram se desenvolvendo as línguas ucraniana, bielorrussa e russa. É por causa desse passado compartilhado que o presidente russo Vladimir Putin afirmou que os russos e ucranianos são um povo, um único todo. Mas os especialistas apontam que, apesar da origem comum, a trajetória dos ucranianos tomou caminhos diferentes da dos russos, pelo menos nos últimos 9 séculos, quando estiveram sob domínios de povos diferentes. É interessante notar que, em relação à identidade, a Ucrânia é muito mais um quebra-cabeça do que uma unidade a que se referia Putin. Assim como a Rússia tem quase 100 nacionalidades, a Ucrânia também manifesta diversas nacionalidades. Em meados do século XIII, uma federação de principados que formava o Estado Rus-Kievano foi conquistada pelos mongóis no seu império. E, na sequência, em fins do século XIV, o território acabou dividido entre o Grão-Principado de Moscou e o Grão-Ducado da Lituânia, que mais tarde se junta à Polônia, se aproveitando do declínio do poder mongol para avançarem ainda mais sobre a região. Kiev e as áreas adjacentes ficaram então sob o domínio da chamada Comunidade Polaco-Lituana, o que deixa a região oeste da Ucrânia mais exposta a influências ocidentais nos séculos seguintes, desde a Contra-Reforma até o Renascimento. A chamada Galícia dos Cárpatos, também no oeste da Ucrânia, chega a ser governada por um longo período pela dinastia dos Habsburgos, conhecida por estar à frente dos impérios austríaco e austro-húngaro. Dessa maneira, essa porção ocidental do país teve uma história completamente diferente daquela vivida no leste ucraniano. Muitos dos habitantes não são católicos ortodoxos e pertencem à Igreja Greco-Católica Ucraniana, ou então a outras igrejas orientais católicas que realizam seus ritos em língua ucraniana e reconhecem o Papa como chefe espiritual. Outra parte da Ucrânia, de hoje com um passado bastante peculiar, é a região da Crimeia, que tem seus laços com gregos e tártaros e viveu períodos sob o domínio otomano e o domínio russo. No século XVII, uma guerra entre a comunidade polaco-lituana e o czarismo russo coloca as terras a leste do rio Dnieper, região que era conhecida como margem esquerda da Ucrânia, sob o controle da Rússia imperial. Décadas depois, em 1764, a imperatriz da Rússia, Catarina a Grande, desarticula o Estado cossaco ucraniano, que dominava as regiões centrais e noroeste desse território, e passa a avançar sobre as terras até então dominadas pela Polônia. Durante os anos que se seguiram, uma política conhecida como russificação vai proibir o uso e o estudo da língua ucraniana. As populações locais vão ser pressionadas a se converterem à fé ortodoxa russa para que pudessem constituir mais uma das pequenas tribos do chamado Grande Povo Russo no Império da Rússia. Em paralelo, o nacionalismo se intensifica nas terras mais oeste, que passaram da Polônia para o Império Austríaco, onde muitos começam a se denominar ucranianos,
para se diferenciarem dos russos. Com o século XX, vem a Revolução Russa e a criação da União Soviética, que fez o seu próprio rearranjo do quebra-cabeça ucraniano. A parte ocidental da Ucrânia é tomada da Polônia pelo líder soviético Joseph Stalin no final da Segunda Guerra Mundial, quando então é constituída a República Socialista Soviética da Ucrânia. E sob esse manto comum soviético, na década de 1950, Moscou atende a uma demanda antiga da Ucrânia e transfere a península da Crimeia para a Ucrânia. Localizada no Mar Negro, no sul, a região também tem laços fortes com a Rússia e mantém até hoje uma base naval na cidade de Sebastopol. A Crimeia volta para o controle russo em 2014, quando a Rússia de Putin a invade e a anexou, dando origem para muitos ao conflito que até hoje se estende. Durante o período de dominação soviética, a tentativa de submeter a Ucrânia à influência russa vai se intensificar muitas vezes e o custo humano é muitíssimo elevado. Milhões de ucranianos que já faziam parte da União Soviética na década de 1930 vão morrer em uma grande fome que ficou conhecida como Holodomor, uma fome promovida por Stalin como retaliação, estratégia para forçar os camponeses a se unirem à política soviética de fazendas coletivas. Stalin chega a enviar um grande número de cidadãos soviéticos, muitos sem conhecimento do idioma ucraniano e com poucos laços com a região, para tentar repovoar o leste do país. Mesmo assim, Moscou soviética nunca dominou culturalmente a Ucrânia. Decisões econômicas, políticas e militares foram impostas a partir do centro, mas a Ucrânia tinha uma certa autonomia nas áreas de cultura e educação. E, embora o russo fosse a língua dominante, as crianças aprendiam ucraniano no ensino primário, muitos livros eram publicados no idioma local, e na segunda metade do século XX, um forte movimento nacionalista ucraniano, protagonizado por pessoas que tiveram uma educação ucraniana, começa a crescer na União Soviética. E é aí que, em 1991, a União Soviética entra em colapso e, em 1997, um tratado entre a Rússia e a Ucrânia estabelece a integridade das fronteiras ucranianas. Interessantemente, nessa mesma época, conhecia-se uma franca expansão da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tentando ocupar o espaço que havia sido deixado vago pela influência soviética, agora pelo poderio estadunidense. Os diferentes legados que caracterizam as regiões do país vão deixar, mesmo assim, uma divisão que muitas vezes parece um abismo. As regiões de cada um dos lados do rio Dnieper têm contrastes extremamente profundos, marcados inclusive pela extensão do domínio russo. A leste, os laços com Moscou são mais fortes. A população segue a religião ortodoxa e fala russo. Na parte ocidental, os séculos de domínio das potências europeias, como a Polônia, o Império Austro-Húngaro, acabaram contribuindo para que muitos de seus habitantes fossem católicos e preferissem falar a língua local. Cada um dos lados tem os seus próprios interesses. Alguns querem retornar ao que consideram a sua pátria-mãe, enquanto outros querem trilhar caminhos independentes. Cada um tem a sua verdade, entre aspas, que tentam defender, mostrando que estão certos num conflito onde quem sempre sai perdendo são os civis, que são mortos barbaramente, tanto por soldados ucranianos quanto por soldados russos. Infelizmente, com a expansão dos movimentos neonazistas que vem tomando de assalto todo o mundo depois da desintegração da União Soviética, a Ucrânia não foi exceção. O governo foi deposto por tentar se aliar aos interesses pró-Rússia e, com isso, tentaram um golpe de Estado para derrubar o presidente da República e assim instituir um novo governo muito pró-ocidental, pró-Estados Unidos, pró-União Europeia. No quebra-cabeças do jogo político, no tabuleiro das guerras, onde caças atiram e fulminam prédios de civis, infelizmente, as maiores perdas são perdas civis, perdas humanas irreparáveis. Venha conosco nessa jornada entre Rússia e Ucrânia, as verdades e o fato histórico do conflito.